Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Nós vamos começar agora a correção do nosso módulo 4 de agricultura da apostila de vocês, tá? Então presta muita atenção, nós vamos fazer a correção e junto com a correção uma revisão do conteúdo. E aí, após essa correção e essa revisão do conteúdo, eu vou deixar uma lista de atividades complementares para vocês fazerem lá no Plural Maestro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Plural Maestro e vão fazer a lista lá e mandar a lista lá pelo Plural Maestro para eu corrigir, tá bom? Bom, gente, então como eu havia falado para vocês, nós vamos fazer agora a correção desses exercícios aqui do módulo 4, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentando aqui com vocês os exercícios e a resposta vai aparecer aqui do ladinho para vocês, tá bom? E aqui eu vou fazendo os comentários para ir fazendo a revisão do conteúdo também, tá? Então, esse é o conteúdo de agricultura, tá? E a primeira atividade era uma leitura de gráfico. Então, tem o gráfico aqui, a gente já vai voltar lá no gráfico, né? E aí, a primeira atividade era para vocês interpretarem esse gráfico e encontrarem o valor da superfície terrestre, das terras agrícolas e das terras irrigadas no mundo em quilômetros. Então, a gente vem aqui no gráfico, né? E a gente vai primeiro encontrar o valor da superfície terrestre. Então, nós vamos aqui, ó, no uso da terra. Superfície terrestre e superfície dos continentes é a mesma coisa, tá, gente? Continente é a parte de terra do planeta. Qual que é o valor, então, da superfície terrestre? 148,9 quilômetros quadrados. Então, essa é a primeira resposta da primeira linha lá da tabela. A segunda pergunta o valor das terras agrícolas. Nós temos terras agrícolas aqui, certo? E aí, o valor das terras agrícolas, 16,3 quilômetros quadrados. Aí depois pergunta das terras irrigadas. Aí eu tenho esse gráfico de uso de terras e eu tenho esse gráfico de uso de terras irrigadas. Então, agora eu não vou olhar mais nesse gráfico. Eu vou olhar nesse daqui. E é terras irrigadas no mundo. Qual que é o valor das terras irrigadas no mundo? 3,1 milhões de quilômetros quadrados. Então, essas são as colunas que vocês tinham que ver para responder aquela tabela ali. Agora, a gente vai observar essas aqui, ó. Sabendo da existência de enormes desertos na África, como se justifica o pequeno uso de irrigação naquele continente? Vamos pensar, então, que a irrigação seria o perfeito para o continente, já que tem espaço para produção, porém não tem água. E sem água a planta não cresce. Mas por que então que não se usa irrigação no continente africano? Nós estamos falando aqui da B, tá? Não se usa irrigação porque o sistema de irrigação é caro, gente. E então não vai ter investimento nesse sistema de irrigação. Na verdade, não tem recurso para o produtor investir e o governo também não investe. Então, não tem muito uso de sistema de irrigação porque não tem investimento. Não é porque os produtores não querem usar. Se eles pudessem, se houvesse investimento, eles usariam, ok? Bom, gente, agora a C. Vamos lá. A maior parte da superfície dos continentes é ocupada por desertos, geleiras e montanhas. Dá para usar para produção agrícola? Bom, dá para usar? Dá. No deserto eu posso usar irrigação. Nas montanhas eu posso fazer curva de nível. As geleiras são os locais que são menos usáveis, porque a maior parte do tempo o solo fica coberto por gelo. Então, assim, dá para usar? Dá. Só que, porém, é uma opção bem cara, porque o sistema de irrigação é caro, preparar um relevo montanhoso com curva de nível é caro, tecnologia para produção em estufas com luz solar em lugares com geleiras é caro, mas dá para fazer, porém é muito caro, por isso que não é viável, tá?
Bom, aí nós temos atividade 2, que tem um texto. Vamos lá no texto. Seguindo os cavalos veio um cortejo de animais inteiramente novos para os habitantes dessa terra. Bois, vacas, porcos, ovelhas e cabras, entre outros, cujo apetite voraz levou muitas plantas nativas à extinção. Finalmente chegaram o trigo, a cevada e outras espécies, que possibilitou o aumento do número de animais e pessoas no continente. Por volta de 1800, muito do que inicialmente parecer aos colonizadores uma região selvagem transformara numa espécie de lar distante da pátria. Então vamos lá no primeiro. Esse texto mostra claramente que nós estamos falando da chegada dos europeus aqui no Brasil, tá? Então, quem eram os habitantes dessa terra? Os nativos índios. E os colonizadores? O homem branco europeu, português, que chegava nessas terras. Qual a principal consequência da chegada de novas plantas? Está falando aqui no texto, ó. Finalmente chegaram o trigo, a cevada e outras espécies, o que possibilitou o aumento de números de animais e pessoas no continente. Então, qual é a consequência? O aumento de número de animais e de pessoas no continente, porque essas plantas foram plantadas em larga escala, possibilitando a criação de animais e podendo assim dar suporte ao maior número de pessoas, tá? Porque no início do século XIX, a ser agora, os colonizadores consideraram esse lugar o seu lar distante da pátria. Tá dizendo aqui também, né? Por volta de 1800, muito do que inicialmente parecia uma região selvagem transformara numa espécie de lar distante da praça. Transformara-se, então, distante da pátria, da praça não, gente. O que aconteceu? Ali na C, tá? Os colonizadores começaram a transformar a região, trazer as plantas, trazer os animais lá da Europa para deixar o lugar parecido com o lugar onde eles moravam. Então, aqui a paisagem daqui se transformou, ficando com uma paisagem parecida com o do lugar onde eles vieram, em termos de plantas, de animais, das casas construídas. Por isso que era um lar distante da pátria, tá? Bom, agora atividade 3, né? Atividade 3 coloca um mapa da Frente Pioneira e desmatamento. Frente Pioneira é a região de maior produção agropecuária do Brasil, tá? E aí associa a agropecuária com desmatamento. Por que é feita essa associação, gente? A agropecuária, a plantação, ela precisa de terra. E aí, não dá para você plantar no meio da floresta nativa. Quando você vai plantar, você tem que tirar a floresta nativa para plantar. Então, sempre o aumento da frente pioneira, o aumento das áreas de agricultura ocasionam a diminuição das áreas de mata nativa, tá? Isso é um fato sobre essa questão. Vamos lá. Que método é utilizado para o desflorestamento na Amazônia? Explique-o. A Amazônia é um lugar com árvores muito grandes, tá? E essas árvores são de difícil corte. Aí o que acontece? Primeiro, eles fazem a queimada, porque a queimada enfraquece o tronco. Aí depois fica mais fácil de cortar. E a queimada também, ela limpa a área. Então, limpa a área, afugenta os animais, então é mais fácil de limpar para plantar, tá? Lembrando, gente, que ó, eu tô fazendo comentário e a resposta da questão tá aparecendo aí para vocês, tá bom? E o método de correção é o mesmo método de correção da sala de aula. Se a resposta sua estiver parecida, né? Você não precisa corrigir. Mas muita gente precisa corrigir, tá? Porque eu vi as respostas que vocês me mandaram. Bom, então é o método que eu acabei de explicar, né? De queimada. Você queima para enfraquecer o tronco. Aí a B. Que a atividade econômica desenvolvida na Amazônia representam causas de desmatamento regional. Acabei de falar para vocês, né? A pecuária, criação de gado, e também a agricultura. E no caso da Amazônia, principalmente a soja, tá? Então, essa é a resolução do exercício 3.
Vamos aí, ó. Teste 1. Observe as fotos a seguir. Coqueiros na Bahia e amendoeiras no Rio de Janeiro. Árvores que se espalharam por muitas partes do Brasil, tornando-se reconhecidas pelo povo brasileiro como elementos da paisagem do país. E, na verdade, não são plantas brasileiras, gente. O coqueiro não é uma planta brasileira, tá? É muito menos a amendoeira. Mas, como aqui nós temos um clima parecido do lugar onde eles eram originários, eles acabaram se adaptando bem aqui, tá? Então, na verdade, elas não são plantas brasileiras, pois foram trazidas de outra parte do mundo. Quando que ocorreu isso, né? Bom, então, como vocês podem observar, né? Tá anotado já aqui com a resposta certa, mas por que essa? Porque ele tá perguntando como que essas plantas chegaram no Brasil, chegaram nos lugares, né? E aí, vamos começar aqui da D, ó. De forma natural, vieram andando, trazidas pelo mar, pelo vento. Mágica, não. De forma natural, uma planta não ia sair lá da Ásia e chegar até aqui, tá? Ainda mais uma planta grande, como um coqueiro e uma amendoeira. Se fosse uma flor, algum pássaro podia até trazer o pólen. Mas plantas grandes assim, não, tá? Por uma distância tão longa. A C, de forma planificada e organizada. Então, ó, a C, de forma planificada e organizada. Segundo um tratado no século XIX. Não, isso não foi de forma organizada, foi trazida bem aleatória e não foi no século XIX, né? Porque foi no início da colonização. Aí a B, apenas na América. Só na América? Plantas daqui também foram levadas para outro lugar, né? Então a resposta certa é a A. Principalmente com as grandes navegações e com as posteriores ondas de colonização da América, da África e da Oceania. Então, tudo isso levou à disseminação dessas plantas. Agora, 2. Observe o mapa da América Latina. Então, vocês estão vendo, né? De onde é cada planta. Bom, chocolate do Brasil, sabia, gente? Cacau é do Brasil? Bom, tendo em vista o mapa e seus conhecimentos sobre o tema, justifica-se que a América Latina seja o continente de maior exportação agrícola? Pode ser. Já que vários dos alimentos mais consumidos do mundo, como tomate, feijão e amendoim, têm origem nessa região. O que tá errado aqui, gente? Tomate, feijão e amendoim são os alimentos mais consumidos do mundo? Não, né? Os alimentos mais consumidos do mundo é trigo, cevada, soja, milho, tá? Então, por isso que a A tá errada. O mundo seja dependente das produções agrícolas da Europa. O mundo seja dependente das produções agrícolas da Europa. Estamos falando de Europa? Não. Então, essa já tá errada. A China seja o maior produtor e exportador mundial de grãos, como milho, amendoim e feijão. Feijão na China, gente? Não, né? Então, essa também tá errada. As plantas comestíveis indicadas no mapa sejam originais de países pobres, mas isso não lhes garantiu a condição de maiores produtores agrícolas de todas essas culturas. Porque essa é certa. Olha aqui comigo, gente. O milho, por exemplo. Um dos maiores produtores do milho é os Estados Unidos, não é o México. O algodão, que vem do México e dessa região andina aqui, tá? Toda essa região andina. Equador, Colômbia, Bolívia, Peru, não são os maiores produtores. Feijão, os maiores produtores de feijão é o Brasil. Feijão originário aqui dessa região da América Central. Então, essa aqui tá certa, porque os países da onde são originários nem sempre são os países que mais produzem, tá? Certo? A 3 vai falar da videira, né? Que é uma uva, que é uma planta frutífera, né? Da uva.
muito conhecida desde a antiguidade e acredita-se que ela teve origem na Ásia e foi introduzida na Península Itálica, na costa do Mar Mediterrâneo, pelos gregos. Se adapta bem ao Brasil pelo clima seco e é resistente a baixas temperaturas, né? Nós estamos falando da uva. E aí, tanto para exportação quanto para consumo, ela tem a maior produção em que lugar? Essa aí vocês precisavam dar uma pesquisadinha, uma olhadinha, né? Então, a maior produção de uva no Brasil é no Vale Médio do Rio São Francisco, tá? Por ser semiárido, vai exigir irrigação, tá? A 4 mostra campanha sobre os transgênicos e fala Brasil livre de transgênico. Sabe toda aquela discussão de transgênico que a gente teve na aula? Se o transgênico é bom para a saúde, se no futuro não pode causar nenhum tipo de problema, né? Então, com base no texto que vocês leram e nas imagens sobre esse assunto, né? A D. Sempre que a resposta é A, eu começo pela D, né? Evidentemente, os alimentos transgênicos, né? Que eles chamam de OGM, eles são os OGMs, então, que são os organismos geneticamente modificados, eles conseguem modificações positivas na agricultura e na indústria. Então, a gente ainda não sabe se isso é positivo, por isso a D está errada. Se o organismo transgênico são espécies mais resistentes à doença, né? Isso fortalece a imagem, que incentiva todos a experimentarem. A imagem está incentivando a gente a experimentar? Não. Nas duas imagens, não. Uma tá falando pra gente ser livre de transgênico, tá? Outra tá mandando experimentar, mas uma tá falando que é pra gente ser livre. Aí a certeza de que a tecnologia de transgênicos não é nociva à humanidade, a gente não tem certeza disso, gente. Aí a que é a correta. Para muitos cientistas, alimentos transgênicos podem aumentar a resistência a antibióticos, causar alergia e contaminar plantas vizinhas, o que explica a hesitação do governo brasileiro em assumir uma posição sobre a questão, tá? Então, essa é a alternativa. Bom, agora o em casa, ó. A1. Os problemas da água e da floresta são as questões de ordem interna de maior importância para os Estados Unidos. Analisando essa frase, considerando que o primeiro Parque Nacional dos Estados Unidos foi criado em 1864, você diria que no começo do século XX, os problemas ecológicos desse país estavam resolvidos? Por quê? Bom, se os problemas estivessem resolvidos, o presidente não ia estar dizendo que era um problema de maior importância. Então, não, pois a fala mostra que haviam problemas, tá? Bom, aí a 2 do em casa. Tem um texto lá enorme que vocês leram, tá? E esse texto está falando do cacau produzido na região de Ilhéus e Itabuna, na Bahia. E aí, que trecho do texto permite conhecer o importante aspecto do clima dessa região? Eu grifei para vocês aqui, ó, é a parte que diz: e dizer-se que essas chuvas agora demasiado copiosas, ameaçadoras, diluviais, tinham demorado a chegar, tinham se feito esperar e rogar. Então tá dizendo o quê? Que a chuva chegou forte, mas ela demorou para chegar. Que clima é esse? É o clima semiárido, nós aprendemos o ano passado, tá? Esse clima semiárido é um clima que tem, a maior parte do ano é seco, e as chuvas elas acontecem por pouco tempo, em uma determinada época do ano, e aí chove bastante de uma vez só. Então, essa é a resposta da A. E a região descrita no romance ainda produz cacau? Sim. Essa região de Itabuna e Ilhéus, na Bahia, ainda produz cacau, tá? Lembrando que eu tô comentando e as respostas estão aparecendo aqui para vocês olharem, tá? Aí agora, a gente vai aqui na 3. A 3 fala da polêmica sobre os organismos geneticamente modificados, né? Que é uma polêmica mundial.
e mostra um gráfico da evolução da área cultivada com transgênico. Porque apesar de toda a polêmica, qual é que é a do transgênico? Se você planta transgênico, é mais certeza de que ele vai nascer. E aí países como a África, por exemplo, que não pode perder uma produção, opta por plantar transgênico porque ele é mais forte, tá? Então, a partir dos dados apresentados e dos seus conhecimentos sobre o cultivo de transgênico, analisa as afirmações e aponte as verdadeiras e as falsas, justificando as escolhas. Eu grifei as duas que são falsas, tá? Vocês estão vendo que tá grifado em laranja com um Vzinho na frente. E tá errado. Bom, então, como vocês podem ver, eu grifei as falsas, escrevi bem grande lá, falsas, né? E aí vamos ver aqui, ó. O crescimento do cultivo é acelerado e a participação brasileira é significativa. Bom, é acelerado, olha, em 2001 eu tinha 58 milhões de hectares, em 2015 239 milhões de hectares. Então é acelerada e o Brasil produz muitos transgênicos que a gente já viu no conteúdo. Então essa é verdadeira. A B. A área cultivada triplicou no período devido à incorporação de países africanos. Triplicou seria aumentar 3 vezes. Então se era quase 60, 3 vezes 60 dá 180, mas não, né? O valor é de 240, que é 4 vezes mais. Então ela não triplicou, ela quadriplicou. E o acelerado aumento da área cultivada mostra a popularização do uso do transgênico no mundo. Bom, como eu disse para vocês, embora o aumento do uso seja grande, não é por popularização. Na verdade, o aumento é por seguridade na produção de alimentos, porque muita gente fala que transgênico é ruim para a saúde, tá? Bom, gente, então essa foi o módulo de correção, tá? Espero que vocês ouçam bem os meus comentários sobre as questões, tá? Porque nós estamos chegando lá já na época da prova. E agora vocês estão pensando que não vai ter atividade, né? Vai ter atividade sim. Junto com o link da aula, embaixo do link da aula lá, no plural, tem uma lista com questões para vocês fazerem para mim, certo? Então, eu vou deixar essas questões lá para vocês fazerem como lista de exercício, tá? E aí, vocês vão fazer as questões e a gente vai tirar dúvida disso daí como uma revisão de prova, né? Sabe as questões que eu sempre passo de revisão? Vai continuar tendo questãozinha de revisão para a prova. Então, olhem lá no link da aula, que lá embaixo vai estar as questões para vocês responderem, certo? E então é isso, gente. Até a próxima.